agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que vai tirar todo mundo do sofá nesse calorão é ela, a Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Olha, tá difícil ficar no sofá nesse calorão, a não ser que tenha ar-condicionado, né? Sim, tá demais, né, Camila? Nossa, é isso que a gente nem entrou no verão ainda. Tá demais, o mundo tá quente, em todos os sentidos. É isso. Bom, gente, novembro é o mês em que se celebra o Dia Mundial da Diabetes, uma doença crônica que atinge 10% da população brasileira. Nós somos o terceiro país no mundo com o maior número de pessoas com diabetes tipo 1. E também estamos no top 10 de países com casos de diabetes no mundo. E mesmo sendo uma condição conhecida da população, o rastreamento ainda é insuficiente para evitar complicações futuras. Então, muita gente tem diabetes, mas não sabe que tem. Por isso, o Band News Informa abre espaço mais uma vez para esse tema. E a nossa convidada hoje é a endocrinologista Érica Alves, especialista em diabetes e obesidade. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Bom, eu falei aí sobre a dificuldade de diagnosticar a população, né? E muitas vezes as pessoas só buscam ajuda médica quando elas já apresentam alguma complicação. E acho que isso vale para várias doenças, né? No geral. Então, para a gente não chegar nessa situação, já queria te perguntar de cara, quais são os sinais que podem acender um alerta para um possível quadro de diabetes e quais são os exames feitos nesses casos? Os principais sintomas de diabetes é beber muita água, sentir muita sede, mas muita sede mesmo. Acordar à noite mais de 2 vezes para beber água e para fazer o xixi, fazer algum exame de glicemia ou de urina que presencie. No caso do exame de urina, presencie glicose na urina. No caso da glicemia, o exame é aquele coletado no laboratório que dê maior que 200. Esses são sinais de alertas importantes para acender ali a lanterninha com chance aumentada ali de ter diabetes. Uma outra coisa também que é bem importante é uma perda de peso sem ter explicação, sem estar associado com dieta específica, uma perda de peso importante em pouco tempo. Também é um outro sinal de alerta bem importante. Ô, doutora, mas quem não apresenta nenhum desses sinais, a pessoa também tem chance, obviamente que no exame, aí sim, né, mas esses sintomas que você disse, a sede e essa redução de peso, ela também pode estar com diabetes? Pode sim. A diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, é uma doença silenciosa que às vezes só vai apresentar alteração da glicemia, mas num grau inicial e bem pequeno, mas que pode desenvolver mais tarde, mas isso até 10 anos depois, a diabetes franca. Então, quem tem maior chance de apresentar esse tipo de problema são pessoas que têm diabetes na família, então aquelas pessoas que têm um avô, um tio, ou uma mãe que teve diabetes na gestação, então adultos, né, na família, que tenham obesidade associada, mas nem sempre a obesidade pode estar associada. E esse tipo de pessoa pode ter uma chance bem aumentada de ter diabetes. Então, não vou apresentar muitos sintomas. Porém, um sintoma que eu acho que é importante a gente falar por aqui, sabe aquelas manchas escuras no pescoço ou na dobra do corpo? Então, axila, virilha, aquele tipo de mancha associado muitas vezes a sobrepeso e obesidade, é um sinal de que o açúcar no sangue está alterando. A insulina está ficando elevada. Esse sinal chama acantose nigricans.
E é um sinal que a diabetes está próxima e que precisa de tratamento aí com endocrinologista. Bom, aproveitando que você já citou os tipos, doutora, sempre bom a gente relembrar aqui, né? Você pode explicar a diferença do tipo 1 e do tipo 2 de diabetes? Sim, claro, vamos lá. O diabetes tipo 1 acontece principalmente na infância, na adolescência e no adulto jovem, com menos de 40 anos, e ela cursa com uma característica de ausência de produção de insulina. O organismo para de produzir insulina. A principal causa é uma doença autoimune, então nossas células de defesa, elas vão até o pâncreas e destroem apenas as células produtoras de insulina. E aí, quando aparece, né, os sintomas de emagrecimento importante, sede excessiva, fazer xixi em excesso, às vezes cursando com muita fome ou até perda do apetite importante. Então, é um quadro bem exuberante, que em poucos dias a pessoa começa a se sentir mal e aí vai até o pronto-socorro porque está se sentindo muito mal e diagnostica o diabetes. Já o diabetes tipo 2, acontece o aumento do açúcar no sangue, mas de uma forma um pouco diferente. O organismo, por um excesso de peso ou por uma herança familiar, ele começa a produzir mais insulina. Isso porque o organismo vai ter uma dificuldade de aproveitar essa insulina, vai ter uma dificuldade de função da insulina produzida. E o organismo, para obter um equilíbrio, ele tenta ultrapassar essa barreira produzindo mais insulina. É por isso que no diabetes tipo 2 pode aparecer a acantose nígrica, que é esse escurecimento no pescoço. É um sinal de que está havendo uma produção excessiva de insulina. Doutora, e o pré-diabetes? Pré-diabetes é um estágio anterior da diabetes tipo 2. Então, é quando começa a haver pequenas descompensações. Já ocorre um aumento da insulina, pequenas alterações de glicemia. Então, a glicemia, o normal, é que ela esteja de jejum, tá? Que ela esteja menor do que 100, ali entre 70 e 99. Na pré-diabetes, geralmente, a glicemia fica acima de 100. Então, ela fica 102, 104, 120, 110. Então, isso é um sinal de que já está ocorrendo alterações e que precisa ir com urgência para o endocrinologista. Geralmente, a pré-diabetes está associada também com a obesidade. É como se o organismo tivesse uma capa de gordura que impedisse a insulina de atuar. Então, esse estágio inicial da diabetes tipo 2 chama pré-diabetes. Não tem uma alteração maior do que 200 da glicemia. É tempo ainda de fazer um tratamento e até de reverter, não deixar chegar em diabetes tipo 2 ou adiar essa chegada por bastante tempo. A endocrinologista Érica Alves, especialista em diabetes e obesidade, é a convidada de hoje do Band News em Forma e a gente está tirando dúvidas justamente sobre diabetes. Doutora, a gente falava há pouco sobre a pré-diabetes, né? Você falava como funciona isso no nosso organismo. O que a pessoa sente quando ela está pré-diabética? Então, Bruna, infelizmente, ela não sente nada. Esse é o maior problema. Porque, como a diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa, o único sinal que pode ocorrer na pré-diabetes é essa mancha escura nas dobras. Agora que a gente está no verão, está ficando mais quente, então começa a tomar sol, acha que é alguma exposição solar e, na verdade, não está associado à exposição solar, está associado ao aumento da insulina. Doutora, e a pré-diabetes tem cura? Ela tem como ser revertida? E a diabetes? Tem sim. Se o tratamento for feito a tempo, com atividade física, que envolve também uma alimentação saudável, com menos açúcar e, quando há necessidade, um tratamento medicamentoso, isso é revertido.
essa questão da reversão, ela tem que ser muito bem entendida e pontuada, porque uma pessoa que já teve alguma manifestação, ela pode, em algum outro momento da vida, voltar a ter pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 1 não tem cura. A diabetes tipo 1 é uma doença que você vai ter que aprender a lidar com ela e conviver com ela para sempre. Exatamente. Isso porque o organismo perde a capacidade de produzir a insulina. E insulina é fundamental para a sobrevivência humana. É a insulina que faz com que a glicose do alimento que a gente come, glicose é energia, então ela faz com que abre as comportas da célula e coloque a energia que está na corrente sanguínea para dentro da célula, para fazer o nosso organismo funcionar. Então, o único jeito é repondo essa insulina, fazer, né, as injeções lá, as aplicações de insulina. Isso, por enquanto, não tem nenhum tratamento definitivo, não tem cura, mas existem muitos estudos com transplantes das ilhotas do pâncreas, que é onde ele produz a insulina, de células beta. Tem também alguns estudos com imunobiológicos que vão tentar adiar essa destruição das células beta que produzem insulina e outros tipos de tratamento. O Brasil é o segundo país em mortes por diabetes não diagnosticada, segundo o Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. E a gente está conversando sobre esse assunto hoje aqui no Band News Informa com a endocrinologista Érica Alves, especialista em diabetes. Doutora, você já citou aí alguns tratamentos, né? Alguns estudos também para pessoas que têm diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre a injeção, a caneta e a bomba de insulina e qual delas você recomenda? Vamos lá. Esses dispositivos que você citou, tanto a seringa, quanto a caneta, quanto a bomba de insulina, são dispositivos que vão injetar insulina no paciente. Quem usa, né, quem precisa usar insulina, ou é quem tem diabetes tipo 1, ou quem tem diabetes tipo 2 num estágio mais avançado. O que acontece no diabetes tipo 2, depois de anos de evolução, é que o açúcar, principalmente se ele estiver mal controlado, então a glicemia mal controlada por muito tempo no diabetes tipo 2, faz com que o pâncreas entre em exaustão e pare de produzir insulina. Então é comum no diabetes tipo 2 de longa data ter essa necessidade de mudar o tratamento de um medicamento via oral para o uso de insulina. Qual é o melhor dispositivo para aplicar insulina? É o dispositivo que a pessoa consegue com maior facilidade ali no seu tratamento para poder fazer a aplicação de insulina. Por exemplo, quem faz tratamento no SUS, dependendo aí da região do país ou até do mundo, às vezes só tem acesso à seringa. Já a caneta de insulina é um pouco mais confortável. Se a pessoa não enxergar, ela pode ir contando os cliques da caneta e acertar a dose com maior facilidade. Não precisa necessariamente ter uma outra pessoa. Na caneta de insulina também, você consegue colocar tamanhos de agulhas diferentes. Agulhas mais finas, que são menos indolores, mais curtas, né? E também a bomba de insulina é um outro tipo de tratamento de forma contínua por 24 horas. E esse tipo de dispositivo é somente usado para pessoas que precisam de aplicação de insulina várias vezes ao dia e que não estão conseguindo controlar bem a diabetes, equilibrar a glicemia somente com as aplicações múltiplas com a caneta. Doutora, e a gente, paralelo às medicações, o que a gente pode fazer, né? Tanto com relação a exercício físico, acho super importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Aos hábitos alimentares, o que é importante as pessoas que têm diabetes estarem atentas, fora a medicação em si? A mudança do hábito de vida é bem importante para manter a glicemia bem controlada. Isso sempre vai facilitar o controle, vai deixar o organismo mais equilibrado, menos inflamado e vai ser muito mais fácil
controlar tanto a glicemia como qualquer outra alteração que a pessoa venha a ter. Doutora, acho que é importante a gente falar para as pessoas e não terem medo da prática de atividade física, e muito pelo contrário, como você mesmo acabou de dizer, da importância, né, que ela é como se fosse um medicamento, né, e porque às vezes a pessoa entra dentro de um quadro de doença e que ela acha que tem que fazer menos coisa, né, e atividade física não. A contração muscular é super importante no controle da diabetes, né? Sim, sim. A contração muscular, esse trabalho muscular, faz com que a insulina que o organismo produz ou que a pessoa aplica no próprio corpo, né, no organismo, ele seja melhor aproveitado. Então, vai diminuir a resistência insulínica. Então, um pouquinho ali de insulina que quem tem diabetes aplica, fazendo atividade física, aquilo vai ter um efeito amplificado. Então, ela vai precisar injetar menos insulina. Não precisa ter medo, né, como você falou. É importante praticar. A gente não foi feito para ficar parado. Tudo na vida, né, tem um preço, e o preço de ficar parado são as doenças. Então, doenças articulares, doenças como diabetes, pressão alta, aumenta risco de infarto, de derrame, e outras doenças, inclusive autoimunes aí, né, doenças que inflamam o organismo, e um simples ato de fazer atividade física de forma constante combate tudo isso. Uma outra questão que eu acho importante a gente falar, então quem tem diabetes tipo 1, principalmente, às vezes tem medo de fazer atividade física por medo de hipoglicemia, justamente por causa disso. Quando se faz alguma atividade física, como esse efeito da insulina que foi injetada, ele é amplificado, então a glicemia costuma cair em alguns momentos. Isso depende da intensidade da atividade física, do tempo da atividade física, mas tudo isso pode ser ajustado com o endocrinologista. E também de tentar usar a atividade física como uma estratégia para diminuir a glicemia, por exemplo, naquele dia em que a pessoa está com a glicemia mais alta. Então, minha glicemia está mais alta hoje, então eu faço uma atividade física mais aeróbica, que tende a diminuir a glicemia. Minha glicemia está tendendo a ficar um pouco mais baixa hoje, então pode ser feita a estratégia de fazer um exercício mais aeróbico, de força, que tende a aumentar um pouco mais a glicemia. Deixa eu aproveitar que a gente falou bastante já agora sobre exercício físico e a gente citou um pouco a alimentação. É um pensamento comum, né, quando a gente fala sobre diabetes, pensar na quantidade de doce que a gente come, quantidade de açúcar. Doutora, faz sentido a gente diminuir drasticamente a quantidade de açúcar na nossa dieta, doces do dia a dia mesmo e outros alimentos que contenham açúcar, como forma de prevenir um possível quadro de diabetes? Pode ser que sim. E por que eu falo pode ser que sim? Porque não é só o açúcar que precisa ser ingerido de forma equilibrada, porque não é só os doces, né, o açúcar em si, aquele que a gente sente o gosto de doce, que tem glicose. Outros tipos de carboidrato, como pão, macarrão, farinhas, né, farinhas refinadas. Então, a própria fruta, né, doutora? A fruta, sim. A tapioca. Então, é muito comum eu encontrar com os pacientes no consultório, falando assim, não, tô fazendo uma dieta toda certinha, aí tirei o pão, e não tá dando certo, eu não tô perdendo peso, ou a glicemia não tá ficando bem controlada. Aí, fazendo o recordatório alimentar, a pessoa tá trocando pão, mas tá comendo muita tapioca, tá comendo muito cuscuz, e que tem carboidrato simples, que vai fazer pico na glicemia. O carboidrato é o principal nutriente que traz um impacto muito grande na glicemia em pouco tempo. Então, por isso que muitas pessoas associam o açúcar, mas não é apenas o açúcar que faz subir a glicemia. Diabetes é o assunto de hoje do Band News Informa, que está recebendo a endocrinologista Érica Alves. Doutora, eu li algo na internet muito bacana e eu queria que a gente comentasse aqui para finalizar essa entrevista, uma avaliação sobre a saúde mental dos pacientes que têm diabetes. Eles levaram em consideração um grupo de pesquisadores, de neurologistas,
a quantidade de decisões que essa pessoa que tem diabetes precisa fazer, precisa tomar num dia. Eles falam ali que o paciente com diabetes chega a tomar 180 decisões por dia relacionadas à condição, seja sobre medicação, alimentação, a hora de dormir, a quantidade de insulina que precisa injetar, isso sem contar as outras decisões que qualquer pessoa precisa tomar no dia, né? E como é importante a gente falar então sobre isso, sobre essa saúde mental dos pacientes, né, que têm diabetes, porque cuidar da mente acaba sendo parte do tratamento também, né? Sim, sim. Isso ocorre com quem tem diabetes tipo 1 e precisa fazer aplicação de insulina várias vezes no dia. Esse tratamento de fazer múltiplas aplicações de insulina todo é planejado para imitar o pâncreas que perdeu a sua função. Então, o correto seria fazer as aplicações em todas as refeições. Eles vão realmente ter que medir a glicemia antes da refeição, aplicar a insulina, mede a glicemia 2 horas depois da refeição, mede a glicemia antes de dormir, mede a glicemia antes de acordar, mede a glicemia antes da atividade física. Dependendo do tempo da atividade física, precisa medir a glicemia de forma periódica. Isso quem não usa, por exemplo, um sensor de glicose. Realmente são muitos detalhes que a pessoa tem que ficar atenta e tem que tomar decisões que nem sempre vão dar 100% ali de acerto e que às vezes fica abalado. Tem algumas pessoas que entram em exaustão mesmo, exaustão mental, abandonam o tratamento, e isso tem um preço. Eu tenho alguns pacientes que, por causa disso, e não fizeram um tratamento psicológico adequado, por achar que esse tipo de estresse é uma bobagem, e desenvolveram complicações ainda jovens, e que poderiam ser tratados antes de uma forma bem mais tranquila, bem menos dolorosa, com muita tranquilidade. Muito bem, quero agradecer demais a participação da endocrinologista Érica Alves, especialista em diabetes e obesidade. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, doutora Érica. Até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. Pessoas diagnosticadas com diabetes podem ser corredoras, maratonistas? A gente vai te provar mais uma vez que sim, elas podem e devem. E quem ajuda a gente nessa empreitada aqui no Band News Informa hoje é a Carla Prisco, que tem 39 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 15 anos e é uma apaixonada por corrida, é uma apaixonada pelo esporte, por atividade física, vai fazer a gente se apaixonar mais ainda. Carla, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, obrigada pelo convite. Você é uma apaixonada por atividade física, mas foi, na verdade, depois que você recebeu o diagnóstico que você começou a se inteirar mais das possibilidades, né, de movimentação. Então conta pra gente a sua trajetória, o seu início na corrida. Eu descobri o diabetes aos 15 anos e no diabetes tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2 e também no gestacional, é um dos pilares do tratamento, junto com alimentação, monitorização e medicação, né? Além da informação que é importante para a gente manusear todos esses pilares de uma forma segura no controle da glicemia. Quando eu descobri o diabetes, eu não praticava atividade física, mas entendendo que era importante, eu comecei a praticar aos 15 anos. Eu fazia aulas de pilates, spinning, dança, aquelas aulas localizadas na academia. Depois do diagnóstico, 1 ano mais ou menos depois, eu conheci a ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil, que é localizada hoje em São Paulo, ali na Barra Funda, e lá eles me deram toda a base de informações que eu tenho hoje, principalmente essa introdução ao esporte. Eles têm um departamento de atividade física, né? É uma equipe multidisciplinar, e na época houve uma corrida de revezamento do Pão de Açúcar, onde os corredores revezam, né, os 42 quilômetros da distância da maratona, em 2, 4 ou 6 corredores. E nós fomos numa equipe de portadores de diabetes para revezar em 8 pessoas. Eu fui na época para dar apoio para o grupo, porque eu era coordenadora do grupo de jovens,
e um amigo me disse, olha, o corredor que ia vir faltou, a gente não tem ninguém para correr, eram todos, né, nós tínhamos 17, 18 anos na época, então não tinha ninguém muito experiente, e eu falei assim, não tem como, né, nunca corri na vida, não trouxe tênis, estava com uma roupa totalmente inapropriada, ele falou, não, a gente vai dar um jeito. E aí uma amiga me emprestou tênis, a outra emprestou camiseta, top, calça, e eu corri os primeiros 5 quilômetros da minha vida, assim, no susto. E foi incrível, porque ali eu me apaixonei. Eu fui picada pelo bichinho da corrida naquele momento. E normalmente as primeiras vezes não tem tanto prazer, né, Carla? Que é muito legal essa história. E não teve nem receios de entrar ali e correr tendo a diabetes? Não, porque eu estava com uma equipe de multiprofissionais. Então, nós tínhamos naquele dia uma enfermeira, nós tínhamos naquele dia uma médica endocrinologista que estava acompanhando a gente. Nós recebemos orientações de como fazer. Essa prova foi em 2002, então eu continuei participando só dessa prova com esse grupo. Em 2005 eu comecei a fazer faculdade de educação física, de administração. E aí não conseguia treinar mais para atividade física, porque trabalhava e estudava, então a logística de tempo não tinha como. 2008, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a correr com o Emerson Bizan, que é meu treinador e amigo até hoje, já tem mais de 15 anos. O Emerson, ele é ultramaratonista, então ele corre longas distâncias, vou te falar que, assim, longas mesmo, são 217 quilômetros que ele já fez algumas vezes na vida, sem encontrar outras distâncias, e ele foi um dos maiores incentivadores, sabe, para eu entrar nesse mundo da maratona. Eu coloquei a bomba de insulina para engravidar do Luca em 2012, ele nasceu em 2014, e depois que ele nasceu que eu resolvi correr uma maratona. Até então eu nunca tinha tido essa vontade de correr uma maratona, né? Quando eu fiz a prova, minha primeira prova foi em Buenos Aires, eu consegui fazer a prova em 3 horas e 50 minutos. E aí quando eu voltei, meu treinador me disse assim, você tem ideia do que você fez? Eu falei, não, corri a prova, me diverti, foi incrível. Só parei no 21 para fazer um xixizinho e foi tudo tranquilo. Glicemia perfeita, meu marido me encontrou a cada 10 quilômetros para a gente medir a glicemia. Naquela época ainda não tinha o sensor Libre, que é um monitor que a gente utiliza no braço hoje em dia, que a gente consegue escanear a glicemia, né? Então é muito mais fácil. E a gente foi medindo a cada 1 hora, que era o que eu tinha treinado, o que eu tinha feito durante os treinos para essa prova, né? E eu fui entender depois de muito tempo que eu tinha conseguido esse feito, e aí eu resolvi que eu queria fazer os 75 quilômetros da prova de Bertioga-Maresias. O diabetes é algo que me incentiva a praticar atividade física, eu falo que eles andam juntos, né, o controle da alimentação, do controle do diabetes e atividade física. E para eu fazer atividade física, o controle da glicemia acaba sendo muito mais minucioso, né, eu tomo 30% a menos de insulina num dia que eu faço atividade física de um dia que eu não faço, por exemplo, né? Então, o nosso organismo acaba ficando muito mais sensível à absorção da insulina e as contas acabam sendo diferenciadas de quando você não tem atividade física, né? Isso é algo curioso, porque a gente já recebeu aqui no Band News Informa o Emerson Bizan, ele já foi o nosso convidado, e ele contou justamente que, participando de algumas maratonas, ele via como ele estava muito mais bem preparado do que outros maratonistas, justamente por ter diabetes, né? Porque o diabetes, ele vai exigir que você tenha justamente essa disciplina que você acabou de falar, né, Carla? Perfeito. A gente, enquanto portadores de diabetes, consegue reconhecer uma hipoglicemia, né, uma falta de glicose no sangue, que acaba gerando perdas, né, no treino, perda de rendimento, perda de força para você entregar uma prova, né, para você realizar essa prova. E aí, quando eu sinto a hipoglicemia, quando eu estou monitorando a minha glicemia, eu consigo entrar com suplemento no momento certo para evitar que isso aconteça e acabe diminuindo, né, o meu rendimento, o meu aproveitamento na prova. Já no CrossFit, foi um esporte que eu passei a amar, na verdade, a frequentar, né, corriqueiramente, durante a gestação da Clara. A Clara hoje tem 2 anos e meio. Eu corri uma maratona grávida da Clara. Eu não sabia, eu estava praticando o CrossFit e correndo, treinando, né? Então, eu treinei CrossFit até as 34 semanas de gestação da Clara. Acabei tirando a corrida por na verdade, insegurança do diabetes, além também
da questão de ligamentos, né, frouxidão de ligamentos, o peso da barriga, acaba que o peso corporal acaba aumentando, e a segurança de, por exemplo, cair, me machucar, eu tinha um certo receio nesse lugar. Carla, e você, a sua gestação, a sua filha é diabética, não? Não, nem ela, nem o Luca. O meu diabetes é tipo 1, a probabilidade deles terem é muito pequena. Hoje em dia a gente consegue fazer exame, né, para verificar se eles têm os anticorpos de uma futura diabetes. O Luca eu já fiz, a Clara ainda não, mas a probabilidade deles terem é muito pequena. O Band News Informa vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de escutar mais da trajetória da Carla Prisco, que se apaixonou pela corrida depois de ter sido diagnosticada com diabetes tipo 1. Carla, agora conta pra gente aqui quais são as suas metas desse momento, as maratonas que você tem feito. Eu lembro que o Emerson sempre me dizia que eu precisava ter um objetivo para não parar de correr, porque aconteceu de eu correr uma prova de 75 quilômetros e depois ficar um mês sem querer correr, e eu falei, bom, como que eu vou fazer para sempre ter um objetivo? Então, quando eu tinha 30 anos, eu falei para ele, olha, eu vou correr 42 maratonas até meus 42 anos por conta das distâncias de 42 mil metros, né, 42 quilômetros. Então, na época, dava 4 maratonas por mês, estava super tranquilo, só que no meio disso veio a pandemia. Antes da gestação da Clara, eu tive um aborto espontâneo, então acabou que eu fiquei um pouquinho mais, né, de tempo sem treinar, e eu virei meu pé na largada de uma prova de 75 quilômetros e rompi 2 ligamentos, então isso, precisei fazer uma cirurgia, também fiquei quase 6 meses aí sem correr nenhuma maratona, né, entre cirurgia e operatório e pós-operatório. Então, hoje, com 39 anos, eu tô com 26 maratonas, já corri, né? Eu vou completar 28 esse ano, tem mais 2 ainda até o final do ano, e aí tem 7 aí até o ano que vem, e mais 7 em 2025 até o final do ano. Carla, pra gente encerrar, queria pedir para você deixar aqui uma mensagem para pessoas que são pré-diabéticas ou têm o diabetes tipo 1, tipo 2 e tem vontade de praticar algum esporte, mas tem receio também, né? Justamente por causa da condição. O diabetes não é limitante para atividade física e, na verdade, para nenhum esporte. A atividade física moderada, ela faz parte do tratamento, né? Então, a mensagem que eu tenho para passar é que, assim, o diabetes não nos impede de nada, pelo contrário, se a gente tiver informação e tiver profissionais, equipe, pessoas, não precisa às vezes nem ser somente profissionais, amigos, precisa fazer todos os dias, dia sim, dia não só para o controle do diabetes, mas para a qualidade de vida e da saúde de uma forma geral, né? Essa foi Carla Prisco, educadora em diabetes, contou aqui a trajetória dela na corrida, tendo diabetes tipo 1. Carla, muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Boas corridas para você. Até a próxima. Obrigada, Carla, e boas maratonas. Obrigada, meninas. Até logo. Um beijão para vocês e bons treinos aí também. Camila, hora de ir embora. Quem quiser se tornar um maratonista com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, na @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, e mantenham-se em movimento. Lembrando que você pode ouvir a íntegra de todas as edições do Band News Informa no site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.